haciendo ayuna, piensa que isso está bem, hace ayuna, ou às vezes, ao contrário, come por demasiado, pensando que isso lhe vai garantizar bastante energia, né? Às vezes come de maneira inadequada, como vimos na primeira imagem, né? Com alimentações inadequadas, que estamos com altas taxas de calorias e não altas taxas de simplesmente nutrientes e substratos que sim nos vão ajudar no momento do partido. Yeah? E com isso, eu vou passar aqui alguns dados para que ingressemos nesse tema de melhor forma, né? Alguns dados de um partido de futebol. Cerca de 88% de um partido de futebol é jogado em atividades aeróbicas. Ou seja, essas atividades aeróbicas se sobrepassam a partir do momento em que seu músculo, sua qualidade, sua tônica corporal e muscular empieza a trabalhar de maneira cíclica e contínua. E 12% de maneira anaeróbica. Em uma cancha, então, 88, a maior parte por cento do partido de futebol se compõem na parte aeróbica e 12% na parte anaeróbica. Aqui um dado muito essencial, muito necessário, é que os jogadores correm em média 11 quilômetros em um partido de futebol. Com isso aí vimos estamos percebendo quanto se vai necessitar de aporte calórico e aporte energético para que esse atleta, esse jogador, consiga correr 11 quilômetros sem perder qualidade, sem perder nivelamento, sem perder resistência, potência, sendo que desses 11 quilômetros, 30% o atleta ele passa de forma caminhando, 35% em forma de baixa intensidade, essa corrida de baixa intensidade, uma corrida mais lenta, de 8 a 18%, na corrida já mais elevada, de mais elevada intensidade, de mais alta intensidade, e de 8 a 12% em forma de sprint. São essas corridas de pique, uma corrida que o jogador está buscando ligar uma pelota, vê que ele vai dar ligar uma pelota, vê que vai dar ligar a seu delanteiro, um defensor. Yeah? E outro dado super importante aqui são que em um partido de futebol, um futebolista ele pode perder até 5 litros de líquido em um único partido. E isso depende, todavia, o posicionamento desse atleta, se ele é meio campista, se ele é defensor, se ele é delanteiro. Sabemos que o meio campista ele necessita de mais aporte, ele tem uma demanda maior, né? Dependendo do clima, então a parte do líquido vai depender muito, assim como a parte alimentar, a parte líquida e da hidratação são essenciais. Aqui mais na frente aqui, eu vou mostrar um dado, particularmente um segredo, les quero contar, les quero confessar, um segredo para que sua equipe ele consiga render 30% mais do que seu adversário, de que a outra equipe, de que seu oponente. Então, só com a parte da hidratação e do aporte calórico. E esse ganho de 30% é muito. É muito para uma equipe que quer ganhar, uma equipe vencedor. Se você está 30% mais elevado do que seu oponente, você tem 30% mais de chance de vencer esse partido. Yeah? Então, dentre esses requerimentos no futebol, entre 2.500 a 4.000 calorias, um partido de futebol pode subtrair do corpo de um atleta. Então, se um atleta está correndo 11 quilômetros, sendo que a maior parte é de exercícios aeróbicos, que te demanda maior atividade metabólica, que te demanda maior respiração, maior qualidade muscular, maior resistência, e esses 11 quilômetros, um atleta, um jogador de futebol, ele gasta de 2.500 a 4.000 calorias. Vamos ver mais na frente aqui se esse balanço de hasta chegar em 4.000 calorias está sendo aportado na alimentação do atleta. Aqui nesse gráfico aqui, observamos
como já disse, que 80% de um partido de futebol são exercícios aeróbicos, né? E de 10 a 12% exercícios anaeróbicos. E aqui nos mostra, especialmente, um grado, uma ordem decrescente de desgaste e de subtração de calorias. Que tipo de nutrientes vamos perder, primeiramente? Aqui, primeiramente, maior parte por cento, 60% a 65% desse gasto no que é quitado de nosso corpo é a parte de carboidratos, né? E esses carboidratos eles podem ser subtraídos de duas formas em nosso organismo: de forma muscular, em forma de glicógeno, né, onde estão depositados em nossos músculos, e na forma de glucosa, ou glicosa em nosso sangue. Posterior a isso, viene a quebra de la grasa, né, la grasa magra que tem nosso atleta. E mais baixo que isso, e depois de isso, a parte das proteínas, né, que também é muito essencial para um bom rendimento atlético. Já falando um pouquinho mais especificamente da parte do carboidrato, como já vimos no gráfico anterior, na imagem anterior, o carboidrato é essencial, né? É a primeira, a maior fonte de energia que um atleta vai barrar. A primeira fonte a ser gastada vai ser o carboidrato. E podemos também mirar aqui nesse gráfico aqui, à medida que esses 67% de carboidratos, né, que é uma faixa média, uma faixa média desse nível de carboidrato que temos que possuir em nosso organismo jogando um partido de futebol, uma média de 67% temos que ter. Se esse nível de carboidrato barra um pouquinho mais desses 67% de carboidratos, empieza nosso corpo a fabricar estresse oxidativo. Já passa a desgastar outros tipos de nutrientes, como a bleia. A partir daí que se barra todo o meu carboidrato, eu vou começar a gastar, a subtrair minha grasa magra, que faz parte da minha constituição corporal, e depois disso, minhas proteínas, que é subitamente essencial para um bom rendimento de nossos atletas. Agora, como podemos entender melhor? Ah, doutor, é que não estou entendendo muito. Me explica de forma mais simples como poder entender melhor esse metabolismo de carboidrato ou de calorias em minha atleta. E eu lhe explico. Se podemos imaginar que nosso corpo humano ou nosso organismo é um auto, é uma máquina. Vamos poner um auto. E todo auto, sabemos nós outros, que necessita de um bom combustível, né, em quantidade necessária, ideal, e que também necessita da parte refrigeratória, da parte de resfriação de nosso auto. Assim como nosso auto tem a parte de combustível, a parte de radiador que nos aporta água, também temos em nosso corpo a parte de los carboidratos, que se assimilaria com nosso combustível essencial, né, para participar nesse partido de maneira ativa, né, e a parte de la hidratação. Então, à medida que se barra o nível de carboidrato de 67%, que é uma faixa buena, que é um nível ideal, à medida que se vai barrando, nós outros temos que reponer. Temos que reponer esse carboidrato, temos que reponer essa água. Se não reponemos, vamos perder, minha atleta vai perder rendimento, minha equipe igualmente vai perder, porque um atleta que não está em sua performance otimizada, né? Agora, imaginate que eu percebo que minha atleta está barrando seu nível de calorias, seu nível energético. Se nós outros aportamos a ele, nesse momento, tanto em intervalo ou em uma interrupção que é no partido, come uma parte de um pedaço de uma barra proteica ou toma um aporte de maltodextrina, que é um líquido rico em carboidrato, mira o rendimento desse atleta. Minha atleta vai subir novamente esse nível de carboidrato, esse nível calórico,
e meu atleta novamente vai render melhor como estava rendendo antes. E não só isso, esse atleta vai render mais que os outros atletas que estão em campo, que os outros atletas que estão jogando contra mim, né? Agora, eu les decía antes que le iba a contar un secreto. Y el secreto de un equipo máster, un equipo top, né? Está aqui en esos tres pilares. Imaginemos nuestro equipo, nuestro atleta como una soga formada por tres sub-sogas, ou tres pilares, né? Dentre esse primeiro pilar se encontra em treinamento físico de meu atleta. Lo que ele treina todos os dias, né? A parte física, a parte da resistência, a parte pulmonar, né? Isso é treinamento físico. A segunda parte, em treinamento técnico e tático. Aqui eu vejo muitos licenciados, muitos professores, né, de futebol que trabalham com equipes. Então, é sumamente essencial esse treinamento técnico e tático em meu atleta. E uma terceira parte, que me hace um atleta completo, que hace minha equipe como uma equipe vencedor, uma equipe ganador, está em treinamento biológico. E nesse treinamento biológico, separamos aqui sub-itens que se encontram nesse treinamento biológico. Uma boa alimentação, uma boa hidratação, um bom preparo psicológico, um bom descanso e hábitos de vida saudáveis. Aí, quando passamos essa informação, esse secreto, a ver qual atleta pensamos. Que atleta mundial, mais ou menos, pensamos assim, que cumprem todos esses requisitos, que cumprem essas três partes de um bom atleta. Primeiramente, eu penso em Cristiano Ronaldo, um jogador que essencialmente é disciplinado, tem sua disciplina, e eu seguramente creio que ele cumpre esses três requisitos. E nesse treinamento biológico, eu seguramente também creio que cumpre com a alimentação, uma boa hidratação, um bom preparo psicológico, um bom descanso e hábitos de vida saudáveis. Já? Então, aí, esse é o segredo que eu queria dar. Se minha atleta se vá por esses três ramos, eu vou ter um atleta em minha equipe, e se todos esses meus atletas que formam parte de minha equipe estão com esses três pilares nivelados, eu vou ter uma equipe ganador, uma equipe vencedor, seguramente, não tenho dúvida disso. E para entender melhor, já passando mais pela parte mais prática, já saindo mais da parte mais teórica de dados, agora passando mais a parte prática. Ah, doutor, pero eu sei, eu entendo que a alimentação me vai ser melhoria em minha equipe, pero explicar-me melhor sobre isso. Como assim eu vou ter ganhos, como eu vou poder maximizar a minha equipe? E eu te explico. Esse aporte calórico, essa adequada nutrição, uma adequada alimentação em meus atletas, me vão trazer melhorias. Dentro dessas melhorias, minha atleta vai ter um melhor aporte energético, né? Ele vai armazenar e você vai reponer minhas reservas de carboidratos, como já falei, tanto muscular como em sangue. Minha atleta vai estar sempre bem hidratado. Minha atleta vai estar rentabilizando o máximo de trabalho muscular, ou seja, toda minha parte muscular, minha forma muscular, vai estar trabalhando continuamente, ciclicamente e de forma nivelada. E eu, durante minha equipe, durante meu partido, vai estar todas as minhas necessidades energéticas vão estar satisfeitas. Por quê? Porque minha atleta se está alimentando bem no dia de partido, e não só no dia de partido. Se está em todo o seu passado, sua semana, seu mês, e eu vejo que minha atleta se está alimentando bem. E isso não me vai deixar que essas minhas necessidades energéticas se aumentem muito. Meu corpo vai estar conciliando isso, sempre balanceando isso. Uma boa meta para se conseguir, uma boa alimentação, todo mundo pensa, pero meu atleta está jogando muito, meus partidos sempre são em horários que são muito calientes,
em horários que o sol está muito forte, ou eu vou jogar contra um equipo bem competente, um equipo bastante importante, duro, né? Meu atleta ele é de meio campo, ele necessita correr muito, e eu sinto que minha equipe está fatigado, sinto que minha equipe já não está rendendo como rendia no início do partido ou no início da competição. Aí te digo que é sumamente importante entrar com uma adequada nutrição, uma adequada dieta para minha atleta. Me vai prevenir lesões, me vai promover uma boa composição corporal, uma boa hipertrofia muscular e vai assegurar minha composição corporal, satisfazendo todas as minhas necessidades energéticas com isso. Isso eu tenho que mirar, dando uma boa alimentação, uma boa dieta à minha equipe. Todos esses objetivos eu vou cumprir, dando um bom aporte calórico para minha atleta. Agora, já falando um pouquinho mais da parte mais específica, eu falo muito de substratos, de nutrientes. Vamos entender aqui um pouquinho, nessa imagem aqui, que tipo de nutrientes são esses, como se classificam. Os nutrientes alimentares se classificam basicamente em dois tipos. Classificam em macronutrientes, que são os nutrientes que me regeneram essa fonte energética, são os macronutrientes, né? Que se dão de forma de carboidrato, de proteínas e de la grasa, né? E os micronutrientes, que não é por menos, é importante também, a parte das vitaminas, os minerais, a água e a fibra. E falando um pouquinho mais de cada um, e especificamente mais na parte de los macronutrientes, que não vai aportar essa energia para minha atleta, o carboidrato ele é 65% a ser parte da minha dieta. De minha dieta, 65% está composta de carboidrato. E como já disse antes, os carboidratos e a água é sumamente essencial. Com esses dois substratos, eu vou conseguir render mais e ganhar esses 30% de diferença com relação a minha oponente. Já? O carboidrato ele se divide em simples e compostos, né? O carboidrato simples ele se vai degradar um carboidrato mais rápido, se vai adquirir, se vai absorver na corrente sanguínea mais rapidamente, né? E se vai degradar mais rapidamente, pero esse carboidrato simples se vai degradar mais rápido e minha atleta vai necessitar mais antes de outra fonte de carboidrato. Já os carboidratos compostos são carboidratos mais essenciais, carboidratos mais úteis ao corpo e ao organismo, porque ele se degrada mais lentamente. À medida que sua célula, que seu corpo, que seu motor vai necessitando, vai requerindo esse aporte de carboidrato, meu carboidrato em minha célula, ele vai começando a ser absorvido, né? Tanto na parte intestinal como na parte sanguínea e muscular, né? E onde podemos encontrar, doutor, carboidratos? Carboidratos todo mundo sabe, não é informação nova para nada. A maioria as coisas que comemos está hecha de trigo, ou de maíz, ou de avena. Então, sabemos que a maioria estão compostas, a maioria de alimentos estão compostos de carboidratos. Se eu tomo uma soda tem açúcar, é carboidrato. Se eu como um pão tem trigo, tem harina, é um carboidrato. Se eu como papa é outro tipo de carboidrato. Então, a manzana, as frutas que têm açúcar, que têm sacarosa, que têm frutosa, são fontes também de carboidratos e podemos estar usando isso como fontes de carboidrato para nossa alimentação de nossos atletas. A outra parte importante é a parte das proteínas. As proteínas compõem cerca de 20% de nosso prato, de nossa refeição, né? É uma boa fonte de reserva de aminoácidos, né? As proteínas é que nos formam, que nos sintetiza tecidos, que nos repara as lesões. Sabemos que um atleta, durante o partido, ele está constantemente produzindo inflamações musculares. Ele está a todo momento correndo, está pisando, está lesionando, está inflamando os músculos plantares, os músculos de minha perna, de membros inferiores. A todo momento está saltando.
Então, as proteínas, elas não vai ajudar isso. É a reparação de los tejidos. Essa reparação inflamatória que em um partido não vai danhar, não vai causar. Então, a proteína entra aí. Ela vai fazer a manutenção e a reparação de mis tejidos, diminuindo a inflamação de mis músculos, del tejido que está sendo danhado. ¿Ya? E a parte de la grasa, os lípidos, né? Temos uma boa fonte de energia também, como eu já disse antes. Primeiramente se degrada carboidrato, depois passa a los lípidos, a la grasa. Então, é nossa segunda fonte de energia em nosso atleta, los lípidos. Pero que tipo de lípidos podemos estar aportando a nossos atletas, doutor? Lípidos que são de bom colesterol, chamados de colesteroles buenos, né? Que onde vão apilhar isso? Em los pescados, em aceite de pescados, em el aceite de oliva, em el alpalta, né? Em las fibras, la nuez, E todo isso, todos esses alimentos vão estar aportando também um pouco de energia para o nosso atleta. A parte de los micronutrientes, né? As vitaminas são os mais importantes, né? Porque as vitaminas vão trabalhar juntamente com as proteínas, né? As proteínas estão altas, as vitaminas vão trabalhar também em nível alto. Isso como? Também fazendo a reparação e diminuindo esse estresse que meu atleta vai sofrer em um partido de futebol. As vitaminas nos servem como um desintoxicante, por dizer assim, um desintoxicante e um importante reparador também de lesões, um reparador de tejidos. Já? Os minerais, né? Sódio, cálcio, potássio, cloruro, magnésio, né? Que isso podemos estar aportando, podemos estar conseguindo juntamente com as vitaminas em frutas, verduras, né? E aí também alguns energéticos aí no mercado que têm um bom aporte de minerais e vitaminas já em sua composição. Outra fonte bastante importante é a água, né? A parte da hidratação de meu atleta é bastante importante, como já falei. Mis dois substratos essenciais, principais para minha atleta, legal, obter esses 30% a mais com relação a meu oponente, é carboidrato e água. E agora, se falando um pouco de água, muitas vezes sabemos que temos que tomar uma quantidade boa de água durante o dia, e nosso atleta igualmente vai necessitar uma boa hidratação, porque muitas das vezes pensamos que nosso atleta está hidratado, pero eu que sou doutor, eu sei muito bem que para chegar a uma adequada hidratação corporal não é tão fácil. Nós temos que tomar basicamente de 2 a 3 litros de água diária. E eu seguramente sei de que muitos atletas, ou a maioria dos atletas, não fazem uso da água assim, de maneira cotidiana, de maneira contínua no dia a dia. Já? Então, muitas vezes, meu atleta já chegou subhidratado ou desidratado para jogar um partido de futebol. Sendo que esses 11 quilômetros que vai percorrer em um partido, você vai barrando mais meu nível de hidratação, minha atleta vai necessitar de água em meu partido e não vai render bem, né? A parte física e a parte mental, a parte racional de minha atleta. Sabemos que é um partido de futebol, jugamos com nosso esqueleto, com nossa parte muscular, pero a parte principal está aqui, a parte de racionamento do atleta. Um atleta ele necessita ter boa mentalidade e raciocínios rápidos em um partido de futebol, né? Às vezes você está em uma situação jogando em um partido, né? E tua equipe está pressionada por meu oponente, por outra equipe, e eu tendo uma boa mentalidade, um bom racionamento para sair disso, tocando rápido ou passando por detrás de meu defensor, né?
ou com uma pelota alta, né? Com um balão alto para romper essa defesa, esse raciocínio rápido, esse racionamento rápido necessita um atleta. E quem me vai dar isso? Carboidrato e principalmente a água. A desidratação no partido de futebol, principalmente nós outros que vivimos em climas tropicais, né? Que jogamos às vezes, que há partidos em horários que são difíceis, são horários com bastante sol, bastante calor, né? Em épocas de verano, né? E se liga minha atleta a um nível de desidratação e me cantia, eu praticamente perdi minha atleta nesse partido. Eu necessito reidratar minha atleta e a reidratação não é rápida. Por isso, é sumamente necessário e essencial que minha atleta já chegue no dia de partido hidratado. Se minha atleta chega hidratado e durante o partido, antes e durante e posterior ao partido, ele sigue seu mantenimento da hidratação, minha atleta vai render muito mais. Já? E como já falei anteriormente, a hidratação e carboidrato. Os dois principais ergogênicos e dois principais fontes de energia para um atleta, para aquele atleta rinda e tenha uma performance otimizada. Aqui mais um dado aqui que eu quero passar, mais um número aqui que é extremamente importante também esse número. As necessidades energéticas diárias de um jogador, ele gira em torno de 60 quilocalorias ou 60 calorias por quilo por dia, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho um atleta de 70 quilos, né? Sendo que 60 quilos são de massa magra em atleta, né? E minha atleta necessita 60 quilocalorias por dia, por quilo, para obter uma quantidade adequada de nutrição, de aporte energético. Então, 60 quilocalorias por quilos por dia, multiplicado por 60 quilos de massa magra de minha atleta, isso me vai dar um aporte, uma necessidade diária energética em minha atleta de 3.600 calorias por dia. E como eu falei anteriormente, em las primeiras diapositivas, que em um partido de futebol se degrada de 2.500 a 4.000 calorias, aí você vê a importância de uma boa alimentação. Não quer dizer, hace-nos concluir que praticamente o que eu comi nesse dia, praticamente vou gastar em um partido de futebol. Então, e mira que generalmente um partido de futebol ele empieza ao meio-dia ou então se empieza à noite, não dá tempo desse meu atleta comer todas as refeições, que são 5 ou 6 refeições necessárias por dia. Às vezes não nos dá tempo de que nossos atletas eles sigam essas refeições. Então, se eu não comi 4.000 calorias, 3.600 calorias diárias, e vou alegar em um partido onde me vai sacar, me vai consumir 4.000 calorias. De onde me vai consumir? Então, se aí me vai consumir de minhas proteínas, de mi músculo, de la parte de la grasa, de mi composição corpórea, la parte de mi grasa magra, né? La parte de mi lípido, né? E eu vou perder rendimento, porque minha atleta não vai estar com o aporte necessário e adequado para esse partido. Sendo que dessas 60 quilocalorias, 7,5 a 8 gramas por quilo de peso, né, por dia, são de carboidratos. Aí eu repito, esse 65% da composição de nossa refeição está em los carboidratos. Mira a diferença. 7,5 gramas de carboidratos necessárias, né, diárias, e agora mira a quantidade de proteína. Solamente 2 gramas de proteína. Aí você vê novamente que há muita diferença de uma boa ingesta de carboidratos, né, em relação a outros nutrientes. Realmente, mi combustível, tanto para mi auto como para mi corpo humano, como em comparação que eu hice, é a fonte de carboidrato e água. Já? Entendendo isso, falamos um pouquinho mais em la parte prática. Eu quero saber mais da parte prática, doutor.
eu trabalho com muito equipe, né? Eu estou sentindo que minha equipe está perdendo rendimento, está perdendo performance, né? Hablar-me um pouquinho mais da parte prática. Já te passo alguns tips, algumas dicas aqui na parte dos carboidratos. A ingesta ideal de carboidratos no dia de partido, você começa antes de eu jogar meu partido, antes de eu entrar na cancha. Basicamente, 4 horas antes de eu entrar em minha cancha com meus atletas têm que comer mais ou menos de 300 a 350 gramas de carboidratos, mais ou menos 4 horas antes, para que essas 4 horas dê tempo de eu absorver esses carboidratos, de eu degradar em carboidratos e que não me haga mal tanto no trato gastrointestinal de meus atletas, né? E nem de que meus atletas tenham pesado na cancha. Então, se 4 horas antes, uma ingesta de 300 a 350 gramas de carboidratos está adequada. E 1 hora antes de entrar na cancha, comer 100 gramas de carboidratos. E de onde depois eu consegui isso, doutor? Um guineu, né? Uma barra proteica, né? Comer uma papa, né? Uma fruta. Isso não vai dar um aporte de 100 gramas de carboidratos. Não nos vai deixar que esses 300 gramas que comemos antes nos barre bastante. Então, esses 100 gramas não vai reponer para que eu entre na cancha com minha aporte de carboidrato ideal. E durante o partido, muita gente, não é muito comum, e eu sei que é muito difícil cumprir isso, durante o partido, o atleta a ter uma ingesta de um alimento, uma ingesta de um nutriente, é difícil, eu sei, é complicado, pero se eu consigo cumprir isso, eu vou ter uma equipe muito mais vencedor, muito mais ganador. Então, durante o partido, aproveitar uma pausa, uma interrupção, aproveitar meu intervalo em los 45 minutos, né? E fazer uma ingesta de 30 a 60 gramas de carboidratos, né? Essas 30 a 60 gramas vai reponer o que eu comi lá 4 horas antes e na primeira hora antes de entrar em meu partido. E também outra parte essencial é pós-partido, né? A ingesta de carboidrato pós-partido. Essa ingesta de carboidrato pós-partido, ela nos vai a reponer o que gastamos durante todo esse partido, né? E vai ajudar a poner um aporte maior para que não degrade meus outros nutrientes, como as proteínas e as graças. A ser um aporte de 1 a 1,2 kg por hora de carboidrato e nas primeiras 4 horas depois do partido, com intervalos de 15 a 30 minutos. E nesses 15 a 30 minutos, por quê? Para que meu corpo, minha célula, meu tecido, meus órgãos, você vá reponendo de forma vagarosa, de forma mais despacio, que não reponga de uma só vez, porque também isso se forma parte, se eu repongo esse carboidrato de forma rápida, de forma excessiva, meu corpo se vai sentir, né? E vai sentir dano também de lo que gastamos durante o partido. Já? Agora, outro substrato importante, as duas bases, carboidrato e água, falando um pouco da parte prática da água, né? É importante o quê? É importante que meu atleta llegue hidratado, como já falei. Meu atleta tem que chegar hidratado no dia de partido. E beber ao menos 500 ml por hora, 2 horas, principalmente 2 horas antes de meu partido. 500 ml uma hora antes, 500 ml na outra hora antes de entrar na cancha. Isso nos vai dar um aporte de quê? De que meu atleta não vai entrar desidratado e de que minha atleta não desidrate durante o partido. Já? Principalmente é a base de água, né? Se for um líquido, uma hidratação à base de água melhor, né? É mais fácil a absorção, mais fácil manejo da água na parte corporal, nos músculos, tecidos e vasos sanguíneos, né? Então, a água é uma boa opção e a melhor opção, digo eu. A hidratação agora durante o partido. Aproveitar os intervalos, como já falei, tenho os intervalos em meu partido, aproveite para hidratar minha atleta. Eu aproveito e dou um isotônico, esses energéticos que há aí no mercado, há muitos energéticos, Gatorade, Power, né? Não sei outro mais que há aí. E são bons energéticos porque compõem vitaminas
água, né, e minerais, nos dando aporte também com carboidratos, a parte de açúcares, né, em esses isotônicos, né? Então, se aproveite essa interrupção de minha atleta, uma interrupção do partido, para hidratar minha atleta. Eu hidrato minha atleta e mantenho a hidratação de minha atleta, sendo um bom performance, já? Aqui um exemplo aqui, doutor, pero eu não sei, não conto com uma boa disponibilidade econômica ou financeira, o que vou fazer? Já te dou uma dica aqui de uma receita de uma bebida energética bastante simples de fazer, né? E eu tenho 1 litro de água e pongo meia tacita de té de açúcar, que isso equivale a 60, 80 gramas de açúcar, meia cucharita de té de sal e um jugo de um limão. E isso aí vou estar aportando a minhas atletas água, açúcares, carboidratos, minerais como o sódio, cloro, né? E a parte de equilíbrio de ácido e a base com o jugo de limão. Já? Então, com isso, basicamente, estamos hidratando o nosso atleta de maneira ideal, de maneira adequada. A hora que a alimentação no dia de juego, e a explicar-me, doutor, que posso comer, que não posso comer, passar-me alguns tipos de, agora a parte de alimentação, já hablaste de carboidratos, já hablaste de água, a parte de hidratação, agora habla em geral, que necessito, que posso comer. Antes do jogo, que seu atleta coma, como já disse antes, por lo menos 4 horas antes, para que dê tempo de la absorção, de uma boa digestão de minha atleta, já? Alimentos ricos, como já falei, em carboidrato, principal fonte de energia, né? Como a pasta, como a fruta, como cereais, como pão, né? Evitar alimentos de alto contenido de graça, né? Como papa frita. É muito comum isso, os atletas chegarem e comerem uma salchipapa ou comerem uma hamburguesa antes, e não está bem isso. E isso não nos vai dar um aporte necessário de alimentação, de nutrição para minha atleta. Já? Beber líquidos, ligar basicamente hidratado, né? E se hidratar antes, durante e após, né? Já durante o jogo, manter a hidratação, como já falei, manter a hidratação e manter uma boa ingesta de carboidratos, que é nossa principal fonte de energia, nosso principal combustível. Já? Depois do jogo, também muito importante, como já falei, a parte regenerativa, a parte de reparação e recuperação de tecidos e a parte de reponer os substratos que foram gastos em um partido. Já? Comer uma comida com alimentos ricos em carboidratos, para reponer esse carboidrato que eu perdi, né? Beber líquido para manter a hidratação que foi gasta, manter a água que gastei no partido, né? E que tenha, em caso de que tenha que elegir um refrigério, pode tomar um achocolatado ou comer um guineu e tomar um vaso de jugo de fruta ou tomar um vaso de iogurte, já? E com isso eu vou estar apto para ligar a minha alimentação, a minha comida principal depois de um partido. Isso é logo imediatamente pós o partido. 15, 30 minutos, 1 hora posterior ao meu partido, e eu hago ingesta desse. Já? Uma boa quantia de carboidrato, água, né? E em quantidade menor um pouquinho, para ligar a minha comida principal e aí sim comer de forma adequada, reponer totalmente meus nutrientes. Aqui agora les passo aqui um exemplo aqui, um exemplo de tipo de alimentações, não sei, eu preparei aqui um cardápio, né, para diversos tipos, diversos momentos de meu partido. Vamos supor que meu partido é matinal, meu partido é às 10 da manhã, às 9 da manhã. Generalmente, antes de meu partido, o atleta ele chega e faz uso de pão francês, jamão, queijo e leite achocolatado. Isso eu devo substituir para quê? Para uma rodada de pão integral com queijo e meio vaso de jugo light. Já? Depois do partido, generalmente os atletas quedam sem comer até comer a alimentação principal, a comida principal, não sei, ao meio-dia ou mais tarde um pouquinho, né? E o ideal não, o ideal coma um sanduíche de pão integral com queijo branco e rodaja de jamón, já?
e um jugo de fruta ou um iogurte. Já? E a doutor, me partida ao meio-dia, que como? Me partida ao meio-dia, horário de pico, horário de sol forte, horário muito caliente, que hago? Generalmente, o atleta, quando é meio-dia, ele não come, tem medo de comer. Pero depende de cada atleta. Se minha atleta tolera comer 4 horas antes e tolera comer assim uma ingesta adequada de nutrientes, minha atleta pode comer. Cada atleta se conhece. E você tem que perguntar ao seu atleta como lhe foi, como ele está indo, como está a sua alimentação. Você se sente bem quando come quando? 4 horas antes? 3 horas antes? 2 horas antes? Como se sente você? Já? Então, generalmente, o atleta queda ao meio-dia. Antes ele não come, divulgar um partido ao meio-dia, e devemos substituir isso. Esse é um erro. Devemos substituir, ou comer uma fruta, ou um iogurte pequeno de frutas, isso até 1 hora antes do partido. Já? Depois, posteriormente a isso, generalmente os atletas saem do partido e comem uma hamburguesa, comem uma salchipapa, comem um pollo frito, né? Com papa frita, com soda. E devemos substituir isso. Devemos comer uma ensalada com azeite de oliva, né? Um filé médio de pollo grelhado, 6 cucharas de arroz integral, né? E 3 cucharas de frijol, né? Tomando um vaso de jugo de frutas, né? E com isso minha atleta vai estar aportando o que foi gasto em um partido. E um partido, se me partida é em final da tarde ou da noite. Generalmente o atleta chega ou não come, né? Comeu meio-dia solamente e já chega a partido à noite, ou na noite assim já não come nada, ou come uma empanada, ou come um refrigério afuera da cancha, e não é adequado isso, né? Devemos substituir essa alimentação antes do partido, né? Com um sanduíche de pão integral, está bem, com queijo branco, uma rodada de jamón, né? Um jugo de fruta natural, ou na água de coco, né? Para manter uma boa hidratação. Posterior, depois do partido, aí se minha equipe ganhou, vamos sair a comemorar, vou a tomar álcool, ou vou a comer uma pizza, ou comer uma hamburguesa, não sei. E essa alimentação também não é adequada. Devemos pôr isso na mente de nosso atleta, né? Devemos cambiar esse costume, essa cultura de uma mala alimentação, né? Se meu atleta ele sai e não come uma pizza e se passa e come meio prato de legumes cocidos, né? Aportando vitaminas, minerais e nessas proteínas, né? Carboidratos também. Um filé meio de pescado, aportando bastante quantidade de proteína que não foi lesionada no partido. E toma um vaso de jugo de pinha e eu estou aportando todos os meus nutrientes. Todos os meus nutrientes que gastei, carboidratos, proteínas, lípidos e graxas, vitaminas, minerais e especialmente a parte da água. Com isso, meus amigos, eu finalizo aqui minha charla, né? Espero que tenha entendido de forma simples, de forma informal, né? E qualquer dúvida, estarei aqui para sanar e para alguma informação. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Muy amable por la exposición. Tengo una pregunta que nos hace el profesor Johnny Justiniano. Dice, buenas noches a todos. Si nos puede explicar el doctor un poco sobre la ventana anabólica después de un partido. Essa ventana anabólica que trata o professor aí, nos está referindo a esse desgaste de nutrientes que não foi passado durante o partido, durante a parte aeróbica. Essa parte anabólica, ela é posterior à parte aeróbica que se gastou durante o partido. É uma parte que a síntese de proteínas vão estar muito mais elevadas, né? A parte das proteínas vão estar ativadas, né? Com auxílio das vitaminas, e com isso nos vai dar um aporte. E eu vou pôr um exemplo aqui. Um atleta que não corre todos os dias, que não está fazendo exercício todos os dias, e outro atleta que sigue rigorosamente os exercícios, seu treinamento. O primeiro atleta não vai chegar a esse ponto de exercício anaeróbico, né? De fase anaeróbica. Por quê? Porque ele não está passando por la fase anterior, a fase prévia, que é a fase aeróbica. Já meu atleta que está cumprindo isso, que está sempre treinando, ele sempre vai estar
vai estar de forma contínua passando por um processo anabólico. E isso nos faz, nos hace perceber uma melhor constituição física y una constitución corporal de forma integral en mi atleta. ¿Ya? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Ahora sí, si alguien quiere preguntar, puede activar su micrófono, levantar la mano o hacerlo de forma interna también, como lo ha hecho el profesor Johnny Justiniano. ¿Estamos listos? Sí, profesor Hugo Romero. Lo que sí le voy a pedir al profesor Hugo Romero que la baje un poquito a la cámara para que se lo pueda ver bien. Ahí, ahora sí. Listo, profe. Ahora sí, adelante con su consulta. Licen, una consultita. En la parte, usted habla de la parte profesional. ¿Qué aconseja para los chicos en formación? Lice, hay una ventana que nos da en fajas etárias, como usted dijo. Eu hablo em faixa profissional, pero se eu tenho atletas em categorias mais baixas, categorias de base, como você disse, categorias infantos, juveniles, esse aporte nutricional não é nada diferente com relação ao atleta profissional. Porque igual vão correr 90 minutos em um partido, já, a única coisa que temos que fazer é o quê? É regular essas 60 calorias. Como eu disse no exemplo atrás, com um atleta de 60 quilos, e eu pongo lá a constituição física de meu atleta. Vamos supor que eu tenho um atleta infanto-juvenil, né, com 40 quilos de massa corporal. Então, eu necessito 60 quilocalorias por quilo de massa magra por dia. É só multiplicar 60 por 40 quilogramos de massa magra que tem no meu atleta. Então, isso me vai chegar a 2.400 quilocalorias que meu atleta vai necessitar. Então, só você barra, se adequa ao peso de meu atleta, ao tipo e a constituição física de meu atleta. Solamente isso. Muchas gracias. Voy a aprovechar este momento para saludar mientras tenemos alguna otra consulta, para saludar a la gente del Facebook, a Rodolfo Velarde, al profesor Diego García, que está también mirando la exposición, al profesor Gabriel Ramírez, un saludo al profesor Gabriel y a todos los que están en el Facebook, a Jorge, bueno, todos los demás, hay bastante gente que está siguiendo el Facebook. No tenemos consultas desde el Facebook y ahora solamente nos abocaremos al panel del Zoom, doctor. Yo le hacía una consulta, doctor, antes de salir al aire. Estas recomendaciones que usted está dando no solamente son para atletas de fútbol, ¿no? Eu preparei a parte prática de minha diapositiva está mais fundamentada para atletas de futebol, profissionais, infantos juveniles de futebol. Pero essa primeira parte, a fonte de energia, né, a parte alimentar, a parte de aporte calórico diário necessário para qualquer esporte, se pode introduzir isso. ¿Ya? Ah, ok. Esa era una inquietud que tenía yo desde el principio. Ya. Ahora sí, pregunta, profesor Farah, adelante. Bueno, felicitarlo, doctor, por la ponencia, la verdad que muy buena, muy instructiva y enriquecedora para todos nosotros, ¿no? Acá nosotros en Bolivia tenemos diferentes clases de altitudes, ¿no? Y quisiera que usted, según su conocimiento, nos pueda orientar un poquito, ¿no? Sobre la alimentación, sobre la hidratación también que existe, por ejemplo, para poder jugar en Cochabamba, que está a 2.600 metros de altura, después Sucre está a 2.800, La Paz, o el Alto, que ahora se juega en el Alto, que inclusive han habido un árbitro que murió y muchos jugadores que han tenido muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión sobre todo eso, querido doctor? Licenciado, eu tenho uma opinião bastante peculiar. E eu sei que a parte cultural, a parte econômica, a parte social, ela necessita um pouco mais de compreensão aqui. Tanto a parte de atletas, como a parte de
dirigentes de futebol, a parte de profissionais, tanto técnicos como preparadores físicos, nutricionistas, necessitam adequar a que necessito eu em uma cancha, onde vou jogar, que tipo de categoria estou jogando, e isso é bastante difícil. Bastante difícil quando você não tem, ou tendo conta com um aporte financeiro bueno, ou tendo conta com atletas que não estão suficientemente conscientizados com relação a quem me devo alimentar, a parte psicológica de meus atletas, né? Ou a parte governamental, não sei, a parte de incentivos, de apoio. Então, é sumamente necessário o que está dizendo você, professor, a parte de conscientização, tanto de atletas, como a parte de governantes, a parte de dirigentes e professores. Adequando isso a meu local, onde vou jogar, ao horário que estou jogando, a faixa etária de meu atleta, né? De minha equipe, que faixa etária tem. Então, são situações um pouco mais específicas que você tem que pesar ao momento de jogar essa competição, ao jogar esse partido. Ou seja, você varia, né? Eu tenho hoje um partido aqui em Santa Cruz, próximo sábado, meu partido já é em Cochabamba, e isso você tem que adequar. Tanto se adequa a nível de pressão, a nível de altitude, como a nível de tempo, de clima, né? A nível psicológico e também a nível físico. Como está indo meu atleta, como está respondendo na cancha meu atleta. Eu necessito isso, necessito essa resposta de meu atleta. Já? E para isso eu necessito adequar. Que tipo de terreno vou jogar eu? Que tipo de clima? Já? Não sei se isso te responde um pouco sua pergunta, pero más o menos eso, grosso. Oh, gracias, doctor. La verdad que es un tema muy amplio, ¿no? Porque, como usted dice, hay que tomar varios detalles y varios aspectos en cuenta para poder dar una buena alimentación para que el rendimiento siempre sea mejor, ¿no? Porque lo que buscamos nosotros los entrenadores es precisamente eso. Muchas gracias, doctor. Un abrazo grande. Gracias a usted, profesor. Perfecto. En el Facebook tenemos, saludo del señor Rodolfo Rosales Melgar. Dice, excelente aporte, me sirvió de mucho, ya que estudio ciencias de la actividad física y el deporte. Saludo para Germán Benquique, exjugador de fútbol también. Consulta, dice, indica que el atleta de 40 kilogramos por 60 kilos de caloría, dice. ¿Sería 2.400 calorías por hora o solo en el día? Pregunta Germán Benquique. Essa é diário. Esse aporte nutricional é diário, já? Esses 60 quilocalorias por quilo por dia é diário. É uma fórmula básica, é um aporte diário nutricional que meu atleta tem que possuir na quantidade ideal. Então, é diário esse aporte. Perfecto. Un saludo para Andrés Costa, vicepresidente del Club Always Ready del Alto, que precisamente está mirando. Me pregunta el profesor Johnny Justiniano, durante el juego, ¿qué barras energéticas nos podría aconsejar? Dice. Professor, hoje em dia no mercado há muita variedade de barras energéticas, tanto de marcas nacionais como de marcas também estrangeiras, brasileiras, americanas, né? E a única diferença é você tem que mirar a composição de minha barra, da barra proteica, da barra energética. Se você mira a composição, vê que faz parte dessa composição, dessa barra energética, carboidrato, minerais, vitaminas, lípidos, proteínas, é uma barra adequada. É uma barra adequada. A única coisa é que você mire bem a composição de sua barra energética. Se lhe aporta todos os nutrientes, é uma barra adequada para seu uso. ¿Ya? Perfecto. Mil gracias, un abrazo. Dice muy fuerte, gran ponencia. El profesor David Perdiguero desde España. También es parte del panel. David, muchísimas gracias para él. Me parece que se nos han terminado por el momento las preguntas, profesor, o doctor quiero decir, no tenemos más consulta, por lo que yo nuevamente voy a convocar, como siempre, al licenciado Edilberto Lazarte, porque es charlas de miércoles con Edilberto, pero me adueño yo. Licen, por favor. Ni modo,
Cuando lo sacan de su casa, pues no hay forma, ¿no? No, gracias, Waltico, por su apoyo. Usted sabe cuánto de verdad valoramos su apoyo de usted con todo este trabajo que estamos haciendo. Este trabajo es de todos. Y gracias al doctor Schenko por esa exposición. Es como yo digo, a medida que voy pasando todo este tiempo de talleres, algo estoy aprendiendo. Hoy aprendí de que el 80% es agua y el resto es tanto. Y la verdad que son aportes que uno puede ayudar en los momentos más necesarios. Gran ponencia, la verdad que yo veo la importancia de lo que... por eso fue que este tema, digamos, yo postergo lo mío para avanzar con esto. Es demasiado importante el tema agua y el tema clorhidratos. La verdad que yo eso lo aprendí, me lo estoy grabando muy bien. Gracias de verdad por todo. Bueno, solamente nos queda agradecerle al doctor Zainiew Schenko Sousa. A él más le gusta Sousa Schenko. Muchísimas gracias, doctor. Lo vamos a seguramente a convocar para alguna otra ponencia. Esperamos contar con usted, porque esto avanza, esto evoluciona y seguramente las preguntas que lleguen, porque normalmente nos llegan también luego de las ponencias, se la vamos a trasladar a usted para una futura presentación. Le agradezco mucho, doctor Zainiew, y será, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Walter. Queria agradecer novamente a presença de todos, né? E alguma dúvida, alguma informação mais que queira, né? Aí está meu contato. Só me passar mensagem ou me chamar e poder estar sanando alguma dúvida, alguma informação. ¿Ya? Muchísimas gracias novamente y buenas noches a todos. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que han participado hoy a través del Facebook, a través también de la transmisión que tenemos en YouTube, todo por Resiliente Sport Group. Muchas gracias a todo el panel de Resiliente Sport Group en la plataforma Zoom. Será hasta el próximo sábado. Vamos a tener entrenamientos para arqueros a cargo del profesor Coco Mavila el sábado a partir de las 10 de la mañana. No nos la podemos perder, esa ponencia que vamos a tener muy importante, especialmente para los que entrenan arqueros y eventualmente para todos quienes están inmersos en el fútbol. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.